Olá, irmãos e irmãs, boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Sexta de Casa, que nós veiculamos aqui toda sexta-feira, às 20 horas, uma hora ao vivo, outra hora não, em nome da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. No nosso Sexta de Casa de hoje, eu quero meditar num texto do Velho Testamento com você. Fala sobre um personagem conhecido, muito falado, embora o livro seja pouco lido, que é o primeiro livro das Crônicas. Mas antes de refletir com você um pouco sobre a palavra de Deus, eu gostaria de dar aqui um aviso importante, que é a programação da nossa mocidade, a UMP da Sexta. Então ela fará aí uma live com o reverendo Augustus Nicodemos no dia 12, mas ninguém melhor do que o próprio reverendo Augustus Nicodemos para convidar você para essa atividade. Vamos acompanhar aí o vídeo que ele nos mandou. Olá pessoal, passando aqui para convidá-los para participar da live que acontecerá no dia 12 de setembro às 19h30 no canal do YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, programação da UMP de Sexta. Farei uma exposição do segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Aguardo você lá, ok? Um grande abraço. Que bom, né? Eu agradeço ao reverendo Augustus Nicodemos antecipadamente, né? Tive a honra de trabalhar com ele há alguns anos lá em São Paulo e bondosamente ele aceitou aí o convite e vai participar com a nossa mocidade. Mas aberto a todos, como ele mesmo falou aí, nós vamos transmitir ao vivo, né, pelo canal do YouTube, esse mesmo canal aqui do YouTube da Sexta Igreja. Então, podemos convidar muitas e muitas pessoas para que nós ouçamos, assistamos ao reverendo Augusto Nicodemos fazendo uma exposição do segundo capítulo da carta aos Filipenses, e a moçada vai poder interagir com ele e vamos assistir aí então pelo canal do YouTube, tá bom? Também eu quero lembrá-los de que nós continuamos a série Seguindo os Passos de Jesus. Domingo agora, se Deus permitir, nós teremos a 8ª mensagem desta série. E para o mês de outubro, nós, a equipe pastoral, né, eu, o pastor Isaac, o pastor Felipe, nós já conversamos e vamos começar uma nova série de mensagens em outubro. Nós já até temos o tema, Igreja Somos Nós, e vamos então trazer aí algumas meditações, mas falaremos disso mais à frente aqui nesse mês de setembro, tá bom? Bom, vamos assistir esse vídeo que chama para a série Seguindo os Passos de Jesus, e eu volto em seguida para a meditação da palavra de Deus. Bem, vamos na nossa meditação bíblica de hoje, aqui no nosso Sexta de Casa. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas. Não é um livro muito lido por nós, né, aqui do Velho Testamento, primeiro livro, segundo livro das Crônicas, mas encontramos nesses livros, mesmo que não sejam tão lidos, nós encontramos pérolas, né? Mensagens edificantes. Veja aqui então no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Diz assim, ó, a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores
o dei à luz. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. A Bíblia diz que Jabez, ele recebeu esse nome dado pela mãe, porque no parto, Jabez foi concebido em meio a dores, e a mãe coloca o nome dele de Jabez. Apesar disto, dele carregar esse significado não tão bom, porque vai reportar a história difícil do seu nascimento, mas a Bíblia Sagrada diz que isso não determinou a vida de Jabez. Não foi porque ele teve dificuldade, trouxe dores à sua mãe quando nasceu, ela teve um parto difícil. Não é porque o significado do seu nome tem a ver com o significado ou a palavra dor, Isso não determina a vida de ninguém, O significado do nome ou as circunstâncias que esta pessoa nasceu, essas circunstâncias elas não vão determinar. O que determina a nossa vida, além dessa soberania de Deus que domina sobre tudo, são as nossas próprias escolhas, as nossas decisões. E Jabez fez uma boa escolha. A Bíblia Sagrada diz que ele viveu de tal forma que ele se destacava, era o mais nobre entre seus irmãos. E um homem de oração, alguém que depende de Deus, alguém que busca o Senhor. E aqui nós temos o seu pedido, a sua oração registrada, que os tópicos da sua oração. Ele pede a bênção de Deus. Então, o que determinou a vida de Jabez não foram as circunstâncias de adversidade, mas foram essas escolhas em buscar a Deus, em ser temente a Deus. Então, tem muitos nomes de pessoas que refletem isso, o significado, às vezes, não são significados bons, mas não é isso que vai determinar nem a minha vida, nem a sua vida, seja o significado do nosso nome, e nem as circunstâncias que envolveram o nosso nascimento ou envolveram alguma experiência na vida, às vezes experiência até negativa. Mas o que realmente faz diferença é se nós buscamos a Deus ou não. O profeta Malaquias diz no último capítulo, e outra vez vereis a diferença do que teme a Deus e o que não teme a Deus, do que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, o que faz realmente diferença na nossa existência é o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós somos tementes a Deus, se nós buscamos a Deus, isso sim faz muita diferença na nossa existência. A Bíblia Sagrada diz que o ímpio, ele diz, não a Deus, ele não quer saber de Deus. Mas a palavra diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Jabez foi um homem nobre, Deus o honrou, mais ilustre do que todos os seus irmãos. E a Bíblia diz aqui algo importante sobre ele. Ele buscava a Deus, ele era um homem que orou a Deus. E ele pede a Deus bênçãos sobre a vida dele, ele pede a Deus bênçãos materiais, ele pede a Deus bênçãos emocionais, bênçãos, ele diz: Senhor, que me livre da aflição, põe a sua boa mão sobre mim, de tal forma que eu seja livre das aflições. Então, Jabez foi ouvido por Deus. A Bíblia diz claramente, Deus atendeu a oração de Jabez. Então, que nós também sejamos assim, busquemos a Deus, dependamos de Deus, queiramos a ação de Deus na nossa vida, que nós façamos as escolhas corretas, que nós queiramos buscar a Deus, dependermos de Deus para tudo, que seja assim.
A Bíblia diz que Jabez foi o mais ilustre entre seus irmãos. Tem até livros sobre esse personagem, né? Sobre essa oração que ele fez, porque não aparece muitas coisas sobre ele. Tem sim uma cidade que tem o nome dele. Nós sabemos que ele é da descendência de Judá, né? Ele está aí na genealogia de Davi. Foi uma pessoa abençoada, uma pessoa que buscou a Deus. Que nós também sejamos, que nós busquemos a Deus, queiramos ser abençoados por Deus. Vivemos um tempo difícil, de circunstâncias de adversidades, mas essas circunstâncias elas não determinam a nossa vida. O que determina a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Isso sim, né? E a sabedoria que Deus há de nos dar para que nós tomemos decisões corretas e não soframos as consequências de decisões impensadas, decisões incorretas que porventura nós tomemos, porque estamos sujeitos também a isso. Por isso que é bom sempre buscar a orientação de Deus e agir de acordo com aquilo que a gente sente que é a instrução, o mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O mais importante é estarmos no centro da vontade de Deus. Jabez, um exemplo a ser seguido, né? Ele ora a Deus, ele busca a Deus, pede bênçãos a Deus. Senhor, me abençoe a minha vida material, abençoe a minha vida emocional, guia-me com a sua boa mão. É uma oração a ser feita, e isso sim vai ser decisivo na nossa vida, vai determinar a nossa existência, porque orando assim, buscando isso, nós vamos viver para a glória de Deus, não é? Eu espero que esta palavra simples, objetiva, traga enlevo espiritual a você e a toda a sua família. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus que nos abençoe em todas as áreas da nossa vida, que Deus nos livre da aflição, que Deus nos traga livramento, que Deus nos livre das enfermidades, né? A Covid que assola o mundo todo, né? Uma ameaça. Vamos orar, Senhor, me livre dessa enfermidade, né? Livre da aflição, dá bênção sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque mesmo sendo uma época difícil, Deus tem sido muito bom conosco, Deus tem nos abençoado sobremaneira, e nós somos gratos ao Senhor por isso, não é verdade? Vamos orar encerrando o nosso Cesta de Casa, orando pelas pessoas cujos nomes têm nos chegado, né? A dona Zilma, a mãe do Sandro, a Vânia, o Eduardo, o Douglas, nomes que nos chegam aqui, dona Sebastiana. Vamos orar por essas pessoas e que nós tenhamos uma boa noite, um restante de noite, um sono reparador e tranquilo, não é? Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de invocar o teu nome, como Jabez fez. E pedimos também como ele pediu, que o Senhor coloque sobre nós a sua boa mão, que o Senhor nos abençoe nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida material. O Senhor abra a porta para aquele que está desempregado, aumente o ganho da família, cure, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós dependemos do Senhor. Dá-te pressa em nos socorrer, escuta, Senhor, a nossa oração. Assim como o Senhor atendeu a oração do Jabez, atende também a nossa oração, Senhor. Pedimos pela dona Zilma, pelo Eduardo, pela Vânia, pedimos pelo Douglas, pela dona Sebastiana, que o Senhor abençoe essas pessoas, dando a bênção da saúde, Senhor. E os demais irmãos e irmãs que têm passado por momentos de dificuldade. Livra-nos, ó Deus, da aflição, guarda-nos, ó Deus. Nós precisamos muito do Senhor. Dá-te pressa em nos socorrer. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Fique com Deus, não se esqueça de ser generoso para com a Sexta Igreja, fazendo as suas contribuições. Você principalmente que é um membro comungante da igreja, não se omita nesse momento. Seja fiel, seja generoso. Tem aí os dados, né, bancários da Sexta Igreja Presbiteriana. Estamos entrando agora no 6º mês desta pandemia, em que não temos reuniões presenciais. Então vamos nos envolver
com a nossa igreja, efetivamente. Bom, fique com Deus e nós estaremos de volta em breve com mais um Cesta de Casa. Tchau, fique com Deus.